Madre Aurélia, temos também um episódio em sua vida que a gente quer relembrar um pouco, que foi aquele atentado que aconteceu há alguns anos atrás. Como foi aquele episódio para a senhora? Paloma, eu acho que aquele episódio foi para manifestar a bondade de Deus. Por quê? Aquele fato, primeiro, aqueles rapazes, eles estavam altamente drogados e entraram lá na nossa casa. Eu que abri a porta, porque já faz 12 anos, naquele tempo a gente não tinha tanto medo como hoje. Hoje, assim, está... A situação está muito difícil da violência. Os meios de comunicação também que fazem muito medo da gente, não é? E eu abri tudo que aconteceu. Vocês sabem, quem está fora talvez não saiba, mas ele atirou. Mas eu queria dizer um negócio. 2 fatos que... Por isso que eu digo, para manifestar a bondade de Deus. A primeira é que ele chegou bem pertinho de mim e atirou em meu coração. Porque eu estava muito preocupada, ele estava maltratando muito a irmã Iraídes, e eu vi que ele ia detonar no ouvido da irmã Iraídes, e ela ia, se ela não morresse, ia ficar, pelo menos, deitada, sem falar. Aí eu disse, meu filho, o que é que você quer? Ele levantou o revólver assim e disse, dinheiro. Quanto você quer? Mas, enquanto eu disse assim, aqui a cabeça funcionou. Não há dinheiro em casa. Eu disse um cheque. Aí ele se aproximou de mim. Primeiro uma coronhada, depois ele olhou bem no meu coração assim. Pá! Bom, aí o resto ele foi saindo e correndo e tal. E toda Souza sabe o que é que aconteceu. Naquele tempo o governador era Maranhão, eu soube que ele tinha mandado dessas cidades vizinhas, todas as militares, polícia, para vir procurar este homem que estava bem pertinho. Mas, olha, se fosse no coração, se tivesse pego no coração, ele tinha desaparecido. Pois não é que a danada da bala virou e veio cortar o pulmão. Aí é inexplicável, os médicos não souberam explicar. Esse fato. O segundo fato... A senhora teve medo de morrer naquela época? Não, eu não tenho medo de morrer. Minha mãe sempre dizia... Minha mãe era altamente religiosa. Ela chamava os moradores todos para assistir a missa, que ela disse que ia celebrar a missa. Porque ela era tão encantada com as coisas de Deus, que ela pegava, tinha um livrinho assim, que explicava a missa. Coisinha de nada. Porque antigamente, a minha família antiga, meu pai, minha mãe, meus tios, todos aprenderam a ler, escrever e contar, que era como dizia antigamente, ler, escrever e contar, todos sabiam. Quando eu entrei na escola, eu já peguei o 2º ano, porque minha mãe já tinha me ensinado muito bem a ler, escrever e contar. Então, assim ela fazia com os moradores. E... Por que eu fui puxar isso? Não sei. Bom, a senhora está falando da morte. A minha mãe sempre ensinava que a gente passava dessa terra para Deus. E eu tenho uma simpatia pela morte. Então, assim... Acho que eu vou ter uma novidade. Vai encontrar com grande. Deus, né? Vou ter uma novidade muito grande, eu tenho certeza. Não porque eu sou boa, porque Ele é bom. Ele é quem vai me dar a bondade dele. Eu não tenho nada de bondade para dar a Deus. Então, mas voltando para o caso do moço. Aí me levaram tudo para o hospital, eu ouvi dizer, depois Marizinho contou, doutor Marizinho e outras pessoas contaram lá, doutor Bosco, muito aflito, doutor Bosco de Luiz Oliveira. Já aflito, que estava cheio de médico, mas eles não tinham coragem de perceber, logo fizeram os exames necessários, perceberam que era o coração, que era o pulmão que estava cortado. E que eu estava eu estava vendo tudo preto. Lá eu fiquei inconsciente, eles deram os remédios suficientes para eu não sofrer. Mas aí, veja o que já aconteceu. Acho que vocês, que são aqui de Souza, conhecem o doutor Titio, que é a irmã da doutora Francisca Teodoro. O doutor Titio não tinha nada com o colégio, nunca estudou, eu não sabia nem da existência dele. Não sabia. Mas, pois, não é que ele chegou em Souza naquela hora. Porque a esposa dele, que é a filha de Lucinha Braga, ele veio visitar a esposa. Mas ela não quis receber, porque queria que ele fosse imediatamente para o hospital, porque ele estava chegando, não naquele dia, mas tinha feito um curso de especialização de pulmão na Espanha.
E aqui não havia especialista. Aí ela conseguiu que o doutor Bosco, de Luiz Oliveira, chamasse o doutor Titio, e ele chegou, porque ele não queria entrar sem ser chamado. No mínimo, uma grande coincidência, quiçá, porque não dizer um milagre, Aí né? ele chegou, ele viu, ele que me disse isso. Ele disse, eu achei tudo muito simples, porque a senhora estava bem, seu coração estava bom. Aí ele cortou aqui, colocou aquela cânula, pronto. Foi providencial a presença dele. Eu só digo a você, eu fiquei lá no hospital, no Memorial São José, parece, uns 4 dias na UTI. Mas quando eu saí, o médico disse assim, irmã, você já veio salva de Souza. Foi o médico de lá que ele salvou, exatamente, foi o doutor Titio. Realmente foi providencial essa vinda dele. Pode chegar naquela hora. Incrível. Ninguém sabe. Certo, o senhor disse, não, você está muito apressadinha. Fica aí. Deve ter sido. É verdade. Madre, ainda essa época, em relação a esse episódio, a senhora deve saber que é muito querida na cidade de Souza. São quase 50 anos aqui em nossa cidade, fazendo parte da vida de muita gente. Né? Graças a Até Deus. porque na auxiliadora, muita gente já estudou, inclusive eu, lá naquele educandário. A senhora sabe o quanto a população de Souza gosta da senhora, mas eu acho que nesse dia a senhora deve ter tido uma emoção maior, creio eu, porque a repercussão foi muito grande, a comoção, as pessoas pedindo pela senhora. O moço que me levou no avião, porque eu não vi nada, né? Você sabe que eu fui dopada, passei todo o tempo lá, porque eles queriam que eu houvesse um descanso, que eu ficasse descansando bem. Mas o aviador telefonou para o quarto, depois que eu saí da UTI, fiquei num quarto, né? No hospital. E ele telefonou para lá. Ele disse, irmãzinha, me chamou de irmãzinha. Irmãzinha, eu sou o aviador que levou a senhora. Foi o avião da Unimed. Eu queria só saber o que a senhora faz em Souza para ser tão querida. Eu não dei resposta, não. Eu disse, olha, eu sou educadora, certamente alguém é grato. Eu disse alguma coisa assim, mas tudo é questão de... Eu acho que é dons, eu digo sempre, são dons de Deus. Deus distribui os seus dons. Toda pessoa humana tem dons. E dons diferentes. São Paulo fala com muita clareza. Dons diferentes. Porque se todos nós tivéssemos os mesmos dons, seria uma monotonia, não era? É verdade. Monotonia. Então, eu acho que é isso. Cada um parece que veio para completar o outro, né? Você já pensou, se eu precisar de fazer um chá, eu vou pedir uma ajuda, ou a irmã Francisca Tavarinha. Eu não sei acender o fogão. Eu tenho medo de incendiar. Quer dizer, falta muita coisa em mim. Mas é assim mesmo. Eu acho ótimo que eu preciso dos outros e que os outros precisem de mim.